Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa já famosa caminhada cronológica através da história dos games. E seguindo o ano de 1987, nós temos um jogo que é uma joia rara da era 8 bits, um game de boxe feito para Nintendinho, que é um verdadeiro clássico dos videogames. Quer saber mais? Então bora! Em Mike Tyson Punch-Out, você controla Little Mac, que é um garoto de 17 anos que vive no Bronx e que ele quer se provar nas lutas de boxe. Só que você conta com a ajuda do experiente técnico Doc Louis, que é um ex-lutador de boxe da categoria peso pesado. Ele foi famoso nos Estados Unidos nos anos 50, é isso que conta a breve história do jogo no manual. Além disso, no manual tem os seguintes dizeres: tudo começou um dia quando Little Mac e Doc Louis se conheceram por acaso. Doc se tornou o treinador de Mac, ensinando para ele tudo o que ele sabia sobre boxe. No jogo, você enfrenta uma série de adversários que cada um tem características próprias, jeitos de lutar únicos e também cada um tem a sua fraqueza aqui. Isso que é o ponto legal, tá? Nossa, deitei. Joguei muito. KO! Não, joguei muito. Obviamente, o último desafiante é que leva o nome do jogo, né? O Mike Tyson, que na época era campeão mundial. Na época do lançamento do jogo, ele era campeão mundial e tinha somente 21 anos. Então tava no auge ali, bem novo, e você tem que lutar contra ele no final. Claro que aqui a história é bem irrelevante, porque a Nintendo fez o certo, focar 100% em jogabilidade. Então, eu acho que foi um ponto certo e a história, na verdade, pouco importa. O que importa é a diversão e a jogabilidade. Consegui resistir ao especial dele, hein? Acho que agora ele cai de vez, hein? TKO, vamos! Chora! Joguei muito. Os controles são um pouquinho complexos no começo, assim, quando você pega, porque ele tem algumas coisas que fogem do padrão. Por exemplo, o Start e Select não servem para as mesmas coisas que costuma ter nos outros jogos. O Start, por exemplo, ele serve para dar um especial, só para você ter uma ideia. Mas você pega muito fácil, assim, não é nada difícil, não. Só demora a acostumar ali alguns pouquinhos minutos. E existem algumas combinações aqui que fazem ações diferentes no jogo. Por exemplo, se você segurar para cima e apertar o botão de soco, você vai dar o soco mirando no rosto do adversário. O botão B soca com a mão esquerda e o botão A com a mão direita. Só que se você apertar qualquer um deles sem segurar o botão para cima, ele acerta na região da barriga. Os botões para os lados, né, tanto esquerda quanto direita, são extremamente importantes porque eles que vão fazer o papel da esquiva. Obviamente, esquerda e direita, tá ligado? Botão pra baixo, se você apertar ele, ele vai defender, ele vai fechar a guarda. Se você apertar duas vezes bem rápido, ele vai dar uma abaixada. Coisas que você vai aprendendo ao longo da jogatina. O que eu falei lá do botão Start, que ele dá o especial, se você apertar o Select no intervalo das lutas, enquanto o seu técnico fala com você, a sua barra de vida aumenta bastante na volta do intervalo. E isso é uma mão na roda fodida. Eu só não sei se isso acontece todas as vezes e todas as vezes preenche tudo, eu realmente não sei te dizer. Mas eu fiz e funcionou algumas vezes sim, nossa, é muito bom. Via de regra, se você derrubar um inimigo 3 vezes, ele vai ser nocauteado na terceira e aí a luta acaba. Só que também o mesmo acontece com você, então você tem que ficar esperto para não cair. Eu descobri também, e lá pra frente, eu não sei se eu li isso em algum lugar, se eu vi alguém comentando, enfim. Porque eu já tinha visto muita gameplay de Mike Tyson Punch-Out, não é um jogo que eu, tipo, entrei de cair de paraquedas, eu já sabia como é que funcionava, já tinha visto muita coisa, eu só não tinha parado para jogar ele. Eu vi em algum lugar, um fórum, eu não lembro aonde, e eu não sei se é exatamente isso que eu vou falar, tá? Mas nos torneios mais pra frente, pelo menos quando eu fiz, funcionou, é que se você levanta acima dos 7 segundos, quando você tá caído lá, né, a contagem do Mario tá 1, 2, 3, se você levantar dos 7 segundos pra cima, sua barra de energia enche consideravelmente. Mas eu não sei se essa informação procede, tá? Então checa ela aí.
Isso é basicamente tudo que você precisa saber sobre a jogabilidade durante as lutas. Porém, você consegue ver aí, ó, que tem vários elementos na tela. Uns, obviamente, são fáceis de entender, são bem óbvios, como o tempo, o round, a barra de vida, pontos e etc. Mas os mais importantes, eles ficam no lado esquerdo da tela, que são esses corações, esses números de corações, que é o seu nível de estamina. O coração, toda vez que você é acertado pelo adversário, você perde a sua barra de vida e também você perde 3 corações. E tem aquela coisa também, um agravante aí. Quando você perde, você erra um soco, o adversário defende, você perde 1 coração. Então você tem que ficar de olho ali porque você não pode ficar com o coração zerado. Porque se seu coração ficar zerado, é como se ele tivesse sem força, cansadão. Aí ele fica todo vermelho assim, né? Tipo, o layout dele muda, né? Do seu personagem. E aí ele não consegue dar soco e você tem que desviar algumas vezes pra ele recuperar o fôlego, entendeu? Então você tem que ficar muito de olho nisso, porque isso pode te ferrar na luta. No caso das estrelas, eu confesso que eu não entendi como é que de fato você ganha elas. Porque eu ganhava, sei lá, eu acertava o inimigo e aí às vezes aparecia uma estrela. Talvez cada personagem, cada adversário tenha uma forma de você ganhar estrela, eu realmente não sei. Só que essa estrela, ó, eu não tenho certeza, mas o máximo que eu consegui ficar foram com 3. Toda vez que você tomar um golpe do inimigo, você perde uma delas. Se você for derrubado, você perde todas. O que essa estrela faz? Essa estrela é justamente, você apertar Start, ele vai dar um uppercut que é tipo especial, que ele tira muito mais life do inimigo. O que a Nintendo fez aqui é simplesmente assustador. O nível de detalhe dos inimigos e o tamanho dos sprites é incrível. Levando em consideração que é do ano de 87, é um trabalho magnífico. Tanto nos gráficos durante a luta, no intervalo e a plateia, que ela é bem simples, mas ela tem um charme ali que é bem legal. Pela questão do tamanho dos sprites, eu posso arriscar dizer, pelo menos dos jogos que eu já joguei, tá? Eu acho que ele é top 10 dos gráficos da era 8 bits. Posso estar falando merda? Posso, mas de cabeça assim, eu não vejo muitos jogos com gráficos assim, mas pelo menos, vamos colocar assim, de 87, porra, talvez seja o melhor gráfico ali. 87 pra trás, o gráfico é muito bom, a Nintendo trabalhou muito bem nesse jogo. Por exemplo, aquela cutscene que passa quando você ganha um torneio, é muito legal, cara, é muito bem feito aquilo dali. Sobre o som, a Nintendo fez um trabalho mais incrível ainda, eu diria. Porque o jogo tem vários efeitos sonoros para várias situações do jogo e nenhum deles são aqueles efeitos que às vezes do 8 bits é meio irritante. Todos são confortáveis para ouvir. E cara, a música que toca durante as lutas é sensacional, é muito boa mesmo. Claro, é uma música extremamente famosa, um dos maiores clássicos do videogame, mas, velho, eu preciso de ressaltar isso aqui. É uma música muito boa e dá pra você ouvir ela, sei lá, 25 horas seguidas que você não vai enjoar, é bizarro. E falando em Game Music, eu vou ressaltar 2 aqui, que eu vou colocar um trecho delas aqui pra vocês, que é a música da bicicleta ali, que passa quando você ganha o torneio, que é muito legal, e essa que eu falei agora, que é durante as lutas. Eu não sei escolher qual das 2 é melhor, porque são 2 músicas muito boas. E, cara, eu sei que elas são extremamente famosas, icônicas, clássicas, qualquer coisa nesse sentido, todo mundo sabe, mas inclusive a primeira, que é a da bicicleta, eu já conhecia, mesmo sem ter jogado o jogo, por causa de um meme antigo. Mas eu vou colocar aqui agora para vocês apreciarem um pouquinho dessas genialidades que a Nintendo fez. O jogo, ele é intuitivo, como eu já falei aqui, só que ele é muito
muito divertido e, ao mesmo tempo, muito desafiador também. Tipo assim, é bizarro. A Nintendo fez mágica aqui. E aí que tá o pulo do gato nesse jogo. Porque é um jogo fantástico no que se refere à progressão de dificuldade. E eu costumo dizer que é igual Dark Souls, Demon Souls, qualquer Soulsborne, Souls-like que tem por aí, que as lutas são como uma verdadeira dança, tá ligado? Tipo, você tem que prever o ataque do inimigo e encontrar uma brecha pra atacar ele. Cara, é muito, muito prazeroso, porque você, obviamente, falha diversas vezes. Mas quando você entende, e parece que é fácil, tá? Porque quando você passa do cara a primeira vez, você entende aonde ele falha, parece que depois fica fácil, é incrível. Só que quando você passa a primeira vez, parece que todo aquele tempo que você gastou é extremamente recompensado, não sei nem explicar. É muito gostoso a sensação de vitória quando você passa de um inimigo que você ficou tanto tempo tentando ali. E, cara, não dá pra explicar, é só jogando pra saber mesmo. Aê! Vamos! Nossa! Ah, não, tá brincando, pô. Aí é loucura. Aí é loucura. Cai aí, morre, porra. Que isso, cara? Faltando 10 segundos. 10 segundos. Como quase todos os jogos, o jogo vai ficando bem mais difícil mais pra frente. Eu não sei o quão longe eu cheguei. Eu parei desse careca aí, maldito, que ele é muito rápido, cara. Só que eles falam que o último oponente, o Mike Tyson, é absurdamente difícil e apelativo. Cara, eu não cheguei até lá porque não consegui mesmo. Tipo, eu não consegui passar, eu travei. E eu gosto de fazer isso em jogo. Eu travo, depois eu jogo outro jogo, depois eu volto nele. Eu vou voltar no Punch-Out certamente. E tem essa facilidade por conta do password. Então você acaba conseguindo voltar mais fácil, sabe? Tipo, ele não volta exatamente naquela luta, ele volta, eu acho que no começo do torneio, se eu não me engano. Mas, pô, já é um meio caminho andado, entendeu? E, véi, com certeza eu vou zerar esse jogo um dia, porque eu amei esse jogo. Ah, e só um adendo aqui, porque, pô, pensa aqui. Faz muito sentido o Mike Tyson ser apelativo pra caralho, porque pensa aqui. Décadas de 80, pô, o cara tava no auge ali, eu não sei se é o auge, mas, pô, ele tava muito em alta, a ponto de colocar o nome dele no jogo. Pô, imagina se chega lá, o chefe é fácil. Como é que faz? O cara tem que ser difícil mesmo, você fala, caralho, o Mike Tyson é brabo, tá ligado? Eu acho que faz até uma propaganda pro cara, sacou? E, pô, convenhamos, faz sentido pra caramba, né? Como eu ressaltei aí, uma das curiosidades é que o jogo foi lançado ali quando o Mike Tyson estava em alta. E isso é muito legal porque ele abriu um precedente para vários famosos e esportistas, principalmente, colocarem nome nos jogos, né? Fazer essa parceria, essa collab aí, pô, é muito doido, porque tem várias no mundo dos games. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, dos jogos que levaram o nome de atletas ou de famosos. Outra curiosidade que eu realmente não sei se a galera sabe, mas é legal trazer aqui, é que o soco esquerdo do seu personagem, o Little Mac, ele é mais rápido que o direito, só que o direito é mais forte que o esquerdo. É uma coisa que obviamente ficou evidente, e isso, pô, desculpa, todo mundo já sabe mesmo, mas é muito legal trazer aqui porque, pô, o juiz do jogo é o Mario. Tá ligado assim? Pô, é muito legal, o juiz do jogo ser o Mario, é muito legal. Mike Tyson Punch-Out, ele me rendeu no total 5 horas de pura diversão. Vocês viram aí nas gameplays que eu joguei em vários dias diferentes por conta da rotina e tal, mas todas as vezes que eu tava jogando é incrível. Eu não conseguia parar ou sair pra jogar. Tipo assim, alguma coisa tinha que acontecer pra eu parar. Cara, o jogo me pegou muito, é impressionante. E por ter gráficos brilhantes, com belos e grandes sprites, por ter uma trilha sonora memorável, por ter uma dificuldade justa, e ser do início ao fim um jogo 100% pensado em diversão, por ser também considerado por mim como o primeiro Souls-like da história. Talvez algumas pessoas na internet concordam comigo, mas
eu acho que é o primeiro Souls-like da história, e pela simplicidade do jogo, que se você for ver, é um jogo simples. Que, cara, aqui a simplicidade ela anda de mãos dadas com a genialidade, porque eu acho que é aí que tá a chave, você fazer um jogo simples, só que ao mesmo tempo genial, entendeu? Por essas e por outras, o nosso Mike Tyson's Punch-Out de Nintendinho vai ficar com a nota 9 de 10 e ocupa agora a segunda posição no nosso ranking, que agora tem 20 jogos. É isso, galera. Essa foi eu contando a minha experiência e o que eu achei desse fantástico jogo que eu recomendo todo mundo jogar. Até os jogos que tem nota baixa eu recomendo jogar, galera. Vocês precisam ter também as suas opiniões. Não se basear em opiniões dos outros, tá? A análise, o legal do videogame é isso, que cada um tem a sua experiência. Um jogo que uma pessoa odeia, o outro ama e vice-versa e tá tudo certo. Isso aí é uma coisa muito pessoal, tá? Então, galera, se vocês viram até aqui e acham que eu mereço um like, pô, deixa um like, faz um comentário, eu vou te responder, aquela conversa sadia, legal. Compartilha naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem da galera que joga videogame ou a galera que principalmente gosta de retrô, ou aquele amigo que você fala, caralho, esse amigo meu jogava Punch-Out. Cara, manda lá, fala, ó, cara, tá começando aqui, tá querendo chegar em 1000 inscritos, se inscreve lá, e etc, etc, etc. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que veio até aqui, um abraço e fui! Caralho, falei igual um filho da égua, viu? Porra.